Bom dia, turminha do quarto ano B, aqui é a professora Renata. Vamos para mais uma semana de aula. Hoje é dia 31 de maio de 2021. Iremos começar com a aula de língua portuguesa. Lição 5 do livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa. Eu vou explicar a aula de hoje e de amanhã, dia 1º de junho. Porque nós temos 4 páginas e eu dividi em 2 dias. Então, hoje vocês vão fazer a página 21 e 22 e amanhã a página 23 e 24, certo? Vamos lá. O gênero textual da lição 5 é texto expositivo. O texto expositivo tem a finalidade de explicar um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Por isso, ele geralmente se baseia em investigações científicas ou estudos realizados por especialistas na área. 1. Leia este texto expositivo. Vocês vão ler. O nome do texto é Hora do Espanto. Vão ler silenciosamente. Depois vocês leem em voz alta e vão tentar interpretá-lo, certo? Por isso eu não vou ler para vocês. Vamos responder a questão 2. O primeiro parágrafo do texto se inicia com qual palavra? Vai lá, olha o primeiro parágrafo e veja qual é a primeira palavra que se inicia o texto, tá? A que palavra do texto esse pronome se refere? Coloca aqui. 3. Por que a autora começa o texto com a palavra ele, sem retomar uma informação dada antes? Nós temos 3 alternativas. Vamos ler? Porque ela quer enganar o leitor, porque ela quer convencer o leitor de que sentir medo é bom, ou porque ela pretende criar um efeito de suspense, já que só ao final do parágrafo ficamos sabendo que ela se refere ao medo. Coloca aqui o X no que você acha que é o correto, tá? 4. Qual é o tema do texto? Vocês lendo o texto, vocês vão saber do que se trata. Coloca aqui, né? O tema, o assunto do texto. 5. Para a autora, é normal sentir medo? Não é você que vai responder por você, você vai responder de acordo com o que a autora pensa. Então, você lê o texto dela e você vai responder para ela. É normal sentir medo? Coloca sim ou não, põe o ponto para finalizar a sua resposta e vai justificar sua resposta com uma frase do texto. Se você colocou sim, você vai procurar no texto uma frase que justifique a sua resposta, certo? Se você colocou não, a mesma coisa, vai achar uma frase que vai explicar o porquê que você achou que não. Vamos para a 6ª pergunta. Releia o segundo parágrafo. Vamos lá, contar o primeiro, aqui está o segundo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção e, se não existisse, você correria vários riscos. A que trecho anterior se refere o pronome isso? Olha só. Letra B. E a expressão essa reação, a que se refere? Escreva aqui. Por que ela usou esse pronome isso? A que trecho está se referindo? E a expressão essa reação? O que significa isso? Escreva aqui. Se precisar, leia novamente. Letra C. Assinale as alternativas que você considera adequadas. Vai ler as 3 e quais você achar que são adequadas, você coloca um X, certo? Substituir palavras repetidas contribui para melhorar o ritmo de um texto. As repetições de palavras podem deixar o texto cansativo, mas são inevitáveis. Substituir uma palavra dita anteriormente colabora para a boa fluência do texto. Nós temos alternativas
adequadas e uma alternativa que não é adequada. Então, você só vai colocar o X nas duas alternativas que são boas para um texto, tá? Vamos para a página 23 e 24, que é da aula de amanhã. Essa que eu acabei de explicar é da aula de hoje. Vamos lá? Marque a alternativa que apresenta o resultado de estudos feitos sobre o medo. O medo de animais ferozes é natural na espécie humana. O medo deve ser combatido com tratamentos especializados, ou o medo foi fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie humana. Se precisar, volte lá no texto e responda aqui, certo? Número 8. Releia esta frase. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. Letra A. O medo de bichos ferozes teve qual consequência sobre o comportamento dos seres humanos? Sublinhe na frase acima. Então, aqui nesta frase, vocês vão passar um traço com lápis na parte onde responde a pergunta: qual foi a consequência sobre o comportamento dos seres humanos por conta do medo dos bichos, certo? Letra B. A expressão, por exemplo, indica que a frase que você releu exemplifica uma ideia presente no texto. Que ideia é essa? Leia novamente a frase e coloque a ideia aqui. 9. No terceiro parágrafo, sem alterar o sentido da frase, a palavra segundo poderia ser substituído por até, embora, conforme ou de acordo com. Então, para vocês conseguirem responder a questão 9, vocês vão ter que voltar lá no texto, olhar aqui no terceiro parágrafo. Vamos contar? Primeiro, segundo, terceiro. Aqui está a palavra que está falando na questão 9. Segundo estudiosos, esse segundo, ele pode ser substituído por, vamos lá? Até, embora, conforme, de acordo com. Coloca o X na resposta correta. 10. Releia este parágrafo. Esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra, até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo do escuro por causa dessa herança de milhões de anos. Nesse trecho, qual é a explicação da autora para a existência de alguns medos do ser humano? Leia novamente se precisar e escreva aqui, tá? 11. Releia o último parágrafo do texto. Temos outros medos que aprendemos a partir de nossas experiências. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode passar a ter medo do animal. E até quem nunca passou por isso talvez se assuste com um bicho sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que ele representa perigo. Letra A. Nesse parágrafo, a autora explica a origem de outros tipos de medo. Que explicação é essa? Quem tiver dúvida, leia novamente para tentar entender e escrever aqui a explicação da autora. Letra B. Nesse trecho, a que se refere às palavras destacadas? As palavras destacadas são as que estão em negrito, estão com a letra mais forte. Olha só, animal, bicho, ele. Coloca a resposta aqui. C. Na última frase, a palavra talvez indica um alerta, uma crítica, um conselho ou uma hipótese. Você vai lá na última frase, que é essa daqui, que já está dizendo que é o último parágrafo, né? Agora a gente está vendo a última frase. Aqui está escrito a palavra talvez. Esse talvez indica o quê? Leia as 4 alternativas novamente e coloque um X no que vocês acham. 12. Retome as explicações para a origem do medo dadas pela autora do texto em que você analisou nas atividades 10 e 11. Vai ler aqui e aqui, tá? A. Você concorda com essas explicações? Vai dizer sim ou não. Se você concorda, você vai dizer o porquê que você concorda. Tá mandando você justificar, tá vendo? Se você colocar não concordo,
você também vai ter que explicar o porquê que você não concorda, certo? Para isso, você precisa reler as duas explicações sobre o medo da autora. B. Sua resposta ao item A foi um fato ou uma opinião? Fato é algo comprovado cientificamente, que foi estudado e experimentado por diversas vezes. Opinião é algo mais particular, que vai de acordo com a sua forma de pensar. E muitas vezes essa opinião não tem grande embasamento teórico, ou seja, nós não estudamos aquilo para a gente dar opinião, é o que a gente acha. Aqui na letra B, se foi um fato, coloca X aqui. Se for uma opinião, coloca aqui. C. Após as reflexões feitas sobre o texto expositivo, podemos dizer então que a afirmação todo mundo sente medo é um fato ou uma opinião? Depois de vocês lerem todo o texto, analisar, responder todas as questões, o que você acha sobre a afirmação todo mundo sente medo? É um fato, é uma coisa estudada, uma coisa certa, comprovada cientificamente, ou é apenas uma opinião da autora que escreveu esse texto? Coloca um X aqui na resposta correta. Qualquer dúvida, estarei na plataforma ou no grupo para responder para vocês. Até mais!